Pesquisa IPESP para a eleição presidencial deste ano, divulgada na última sexta-feira, confirma o cenário apresentado na pesquisa Genial Quest de 2 dias antes, com o ex-presidente Lula na liderança com 43% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro aparece em segundo com 25%, Sérgio Moro e Ciro Gomes aparecem empatados com 8%. Sobre esse cenário, nós vamos conversar agora com o cientista político e professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Bom dia, Romão. Tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Romão, os números mostram uma certa estabilidade no cenário eleitoral avaliado nos últimos meses. Como você avalia esses resultados favoráveis a Lula nas pesquisas, mesmo com tantos ataques e com o antipetismo ainda forte em alguns setores da sociedade? O que está levando a esse resultado? Rodrigo, eu penso que diferente das eleições passadas, em 2018, em que nós tivemos aí essa novidade que foi o Jair Bolsonaro, né, que se estruturou muito no sentido de fazer uma crítica à política, né, ao que eles chamavam de velha política. Hoje nós temos uma situação em que o eleitorado está buscando aqueles nomes que ele já conhece, especialmente o nome do presidente Lula, que é a grande alternativa ao nome do Jair Bolsonaro, que está fazendo um governo bastante ruim, né? Acho que a grande maioria da população brasileira avalia o governo Bolsonaro como um governo ruim ou péssimo, e dá aí mais ou menos 60%, algo em torno de 60%, 65% de rejeição ao Bolsonaro. Então Lula aparece como o nome mais forte contra esse governo, contra Jair Bolsonaro. Bolsonaro, por sua vez, está aparentemente consolidado ali numa base política que hoje gira em torno de 1/4 do eleitorado, aí entre 20% e 25%, e nós não temos nenhuma outra força política que consiga sustentar um ataque ao Bolsonaro, né? Ou seja, uma eventual aí terceira via que pudesse se contrapor ao bolsonarismo. Portanto, Ciro e Moro não conseguem subir nas pesquisas, e o que nós temos é esse cenário aí que vem se consolidando, vem ficando cada vez mais reduzido, ficando cada vez mais, digamos, congelado, né? Já há muitos meses, e me parece que não vai ter muita novidade, não. Quer dizer, a gente pode ter algumas transições aí, algum candidato diminuir ou aumentar, mas me parece que esse quadro está bastante consolidado, a não ser que algo diferente aconteça, né? O que parece estar acontecendo é que aquele discurso da nova política está sendo rejeitado agora, como foi rejeitado inicialmente o petismo em 2018, né? Houve toda uma mobilização para isso. E como esse cenário não conseguiu, essa nova política, né, não conseguiu demonstrar que ela era realmente diferente, as pessoas estão buscando de novo essa memória do ex-presidente Lula, né? E a gente está tendo o governo Bolsonaro tentando, em diversas frentes, recuperar esse apoio, né? Uma das formas é o Auxílio Brasil, começou a ser pago em janeiro, tentando aí valores maiores, mas parece que isso não está surtindo efeito. Como o senhor avalia as condições para o governo Bolsonaro conseguir tentar reverter essa situação? Existe espaço para isso até as eleições? Então, no caso do Auxílio Brasil, né, nós temos O que nós tivemos recentemente por conta da pandemia? A gente teve o auxílio emergencial, que realmente foi um grande derrame de recursos no bolso de uma parte expressiva, eu diria até que da maioria da população brasileira, que estava necessitando muito naquele momento. E o Auxílio Brasil, ele recua, né? Quer dizer, nós vamos ter menos gente recebendo menos recursos, e isso, portanto, me parece que tem um efeito muito, muito residual, né? Na possibilidade do Bolsonaro manter aí alguma popularidade, alguma intenção de voto. Ele também vem tentando, né? O Bolsonaro atua no varejo, né? Ele vem tentando se solidificar em determinadas categorias, como, por exemplo, os policiais. A gente tem aí uma tentativa aí de um PL, né, que seja aprovado, que vai olhar para os policiais em todo o Brasil, propor melhorias em termos de habitação, em termos de, enfim, garantias de direitos, enfim, ou mesmo até de privilégios, né, para essa categoria.
Nós tivemos agora, recentemente, também na semana passada, a indicação, né, uma elevação de 33% no piso do professorado, dos profissionais da educação, o que não vai estar relacionado a recursos federais, mas a recursos municipais e estaduais. Mas, de certo modo, Bolsonaro tenta ganhar aí também um apoio nessa parcela que é muito hostil ao bolsonarismo, né? E, de outro lado, me parece que tem um elemento muito importante aí, que é essa conexão do Bolsonaro com o Legislativo, com o Congresso Nacional, especialmente com relação ao Arthur Lira. Todo esse processo que nós vimos no ano passado, do orçamento secreto, né, nós temos aí 16,5 bilhões de reais em emendas secretas, né, em que essa base política do Bolsonaro vai tentar fazer aí a sua relação entre deputados, né, e certamente candidatos nas próximas eleições. Então, há uma tentativa, aí, um jogo do Bolsonaro de tentar se manter. Por fim, uma questão muito importante é essa tal da PEC kamikaze, aí, essa mudança na tributação dos combustíveis, com o altíssimo preço da gasolina, do diesel, do álcool, é um ponto muito forte aí contra Bolsonaro, e ele tem, claro, tentado solucionar essa questão jogando o problema para frente, né? Na verdade, a gente tem aí, os jornais hoje estão falando dessa bomba fiscal. Tudo que Bolsonaro faz é tentar jogar o problema para 2023, para o próximo presidente resolver. Falando ainda em eleições, Romão, a formação de uma federação partidária parece ter dado mais alguns passos aí em reunião realizada na última quinta-feira entre o PT, o PSB, o PV e o PCdoB. No entanto, ainda precisa acertar a situação de São Paulo, onde Márcio França do PSB e Fernando Haddad do PT aparecem bem cotados para o governo paulista. Como o senhor avalia essa proposta de federação? É um caminho para conseguir formar uma frente de esquerda que não se conseguiu formar em outros momentos? Eu avalio que as federações elas realmente são uma novidade importante no cenário político brasileiro, né? Elas me parece que estão muito articuladas a uma legislação eleitoral, mesmo que isso não tenha sido a intenção inicial, mas elas estão articuladas a uma legislação eleitoral que vem se modificando desde 2017, no sentido da diminuição do número de partidos políticos, da diminuição do número de candidaturas, né, para cargos proporcionais, ou seja, deputados, deputadas e vereadores e vereadoras, né? E a necessidade da constituição de uma base política forte para o presidente Lula, né, no sentido da possibilidade dele vir a ganhar as eleições agora em 2 de outubro de 2022, a federação com esses partidos, ela indica, né, um desejo do Partido dos Trabalhadores de dialogar para além de si próprio e de constituir, portanto, uma base política mais forte no Congresso. Você tem toda a razão. É muito difícil fazer os acordos políticos necessários para que a federação efetivamente ocorra. Por quê? Porque ela é nacionalizada. Então, aquilo que acontece no âmbito federal também deve acontecer nos estados e nos municípios. Ou seja, no caso dessa discussão, dessa tentativa de construção, PT, PSB, PCdoB e PV terão que estar juntos nas eleições em 2022, tanto no âmbito federal como nos estados, e também em 2024, né? E isso realmente traz muitos problemas, porque a gente sabe que, sobretudo o PSB, que é o maior partido, depois do PT, o PSB é bastante contraditório, tem posições bastante contraditórias. Ora está junto com a esquerda, ora está junto com a direita, né, pelo país todo. Então, isso acaba trazendo problemas para os acordos políticos que estão sendo feitos nos estados e, às vezes, até, como no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, em que o PSB faz parte do governo Eduardo Leite, do PSDB, isso pode realmente inviabilizar a federação. E, por fim, a questão aqui no estado de São Paulo, em que o PSB não arreda pé da candidatura de Márcio França, o PT também não arreda pé da candidatura de Fernando Haddad. Então eu vejo que, na teoria, quer dizer, no conceito, né,
a federação ela é realmente importante para a governabilidade do presidente Lula, para todas as reformas que vão ser necessárias, né? Algumas a se fazer e outras a se retroagir, né? A serem canceladas, como no caso da reforma trabalhista, por exemplo. Mas, de fato, na disputa real, né? E nós temos disputas muito sérias nos estados e também nos municípios, pode haver algum problema aí que inviabilize essa federação nesses termos, né, com PT, PSB, PCdoB e PV. Certo. E pensando especificamente em São Paulo, na sua avaliação, considerando aí os potenciais políticos de Haddad e França, mas também a necessidade de uma formação de uma boa base no Congresso, qual que seria o melhor caminho em São Paulo, afinal? O que o senhor sugeriria? Então, Rodrigo, aqui nós temos uma situação em que o Fernando Haddad é um candidato muito forte, né? O Fernando Haddad foi um grande ministro da Educação, foi candidato a presidente da República naquele momento dificílimo em 2018, né? E, portanto, o PT ele está bem nas pesquisas, né? A possibilidade de que Alckmin, né, forme a chapa com Lula, tira Alckmin da disputa e coloca o Fernando Haddad com muita força para ir para um segundo turno, pelo menos, né? E no caso do Márcio França, há muita dificuldade desse bloco à esquerda, seja Fernando Haddad, seja o próprio Guilherme Boulos, né, o PSOL, compactuarem com essa candidatura de Márcio França, uma vez que, até outro dia, ele formava, né, o governo com o próprio PSDB. O Márcio França foi governador em 2018, quando Alckmin se ausenta do governo do Estado e vai disputar a presidência da República. É claro que hoje o cenário é um pouco diferente, porque João Dória destruiu, né, aquela unidade do PSDB que a gente conhecia ali mais ou menos até 2014, né, em que nós tínhamos aí os grandes medalhões do PSDB articulados nacionalmente, imbuídos aí de um projeto comum interno ao partido. João Dória destruiu isso, a gente está vendo agora uma movimentação do próprio PSDB nacional contra a candidatura do João Dória, né, a possibilidade de resgate do Eduardo Leite, ou de apoiar uma outra candidatura, ou de nem ter candidaturas. Então, o PSDB hoje e a sua relação com o PSB, sobretudo no estado de São Paulo, ela é muito diferente de 4 anos atrás. Mas, de fato, eu acho que são duas posições políticas, tanto a de Haddad como a de França, duas posições políticas consistentes, né? O França diz que teria mais chance num segundo turno. Por outro lado, Haddad traz esse desejo do novo, né, da novidade, né, de uma alternativa aqui para o estado de São Paulo com muito mais força e com muito mais intensidade. E, claro, tem a proximidade com o presidente Lula, que está muito bem aqui em São Paulo também, né? Eu acho que é uma discussão difícil, é um debate difícil, mas penso que o povo de São Paulo quer alguma alternativa, quer mudança, e acho que aí o nome do Haddad tem mais força, tem mais peso. Romão, mudando um pouco de assunto, a investigação da Polícia Federal sobre as milícias digitais indicam aí uma clara participação do chamado Gabinete do Ódio em uma rede de distribuição de fake news em ações orquestradas aí junto ao governo Bolsonaro para atacar as instituições e a democracia. No entanto, a delegada Denise Ribeiro, que estava à frente das investigações, vai ter que se afastar agora por conta da sua licença maternidade. Qual o impacto dessas conclusões para a atuação da base bolsonarista, que se utiliza muito das redes sociais para fazer a campanha, para fazer o seu jogo político, e qual o risco da saída dela para paralisar as investigações ou algo desse tipo? Eu acho que essa preocupação ela é bastante real, né? Uma vez que nós temos ali na própria Polícia Federal setores que são muito mais próximos do bolsonarismo e, portanto, poderiam, né, aliviar aí nessas investigações. Por outro lado, o próprio STF, né, tendo aí o ministro à frente, né, dessa investigação, da liderança desse inquérito, é um STF que está muito coeso, né, no sentido de buscar essas informações sobre, afinal de contas, o que está acontecendo dentro do Palácio do Planalto
e como Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro e o seu filho, né, têm utilizado do aparato público, do aparato estatal, daquilo que nós pagamos os nossos impostos para financiar, como uma célula política, né, uma célula de produção de fake news, de ataques a adversários, de busca de informações que são confidenciais, né, contra os adversários de Bolsonaro, o que é um crime, né, quer dizer, um crime contra a própria República e que tem que ser punido, né, e que tem que ser punido rapidamente, porque a gente sabe que a máquina de fake news ela já está funcionando, ela nunca deixou de funcionar, pelo menos desde 2018, e é inacreditável que isso aconteça dentro do Palácio do Planalto. Então, a nossa expectativa é que essas investigações elas sejam levadas a cabo, sejam finalizadas e que a gente possa ter, assim, um processo de indiciamento, né, e de culpabilização das pessoas que estão envolvidas nesse crime, né? Eu volto a dizer, é um crime contra a República, isso que está acontecendo no Palácio do Planalto. Todas as evidências já estão colocadas nas investigações e esse pessoal tem que ser punido, porque as eleições de 2022 estão aí, nós não podemos compactuar com... a gente não pode permitir que o que aconteceu em 2018, ainda fora do Palácio do Planalto, possa acontecer novamente em 2022, né, tendo aí o incumbente, né, tendo aí o presidente Bolsonaro sendo um ator nessa disputa. Acho que isso é urgente e é urgente que a justiça seja feita. Romão, quero agradecer aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual de hoje. Um bom dia e uma boa semana para você. Um grande abraço, Rodrigo. Boa semana a todos e a todas. Conversamos aqui com o cientista político e professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.